Oi, minha gente, a paz, tudo bem com vocês? Aqui estamos de volta, meus irmãos, mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo sobre as parábolas de Jesus. Na realidade, eu não sei e vou procurar me informar, vou procurar saber quantas parábolas, ainda não parei para pesquisar isso, pensar quantas parábolas já falamos, sobre quantas parábolas já falamos e quantos vídeos nós já gravamos. Eu creio que nós já estamos caminhando nesse terceiro grupo e último grupo de parábolas. Depois nós vamos ter um pequeno grupo de parábolas que falam diretamente sobre o reino. Eu creio que na próxima quinta-feira, provavelmente, a gente consegue terminar. Infelizmente, porque realmente tem sido especial esse tempo de estudo da Palavra de Deus, principalmente estudando o que Jesus nos ensinou, né, os princípios, os valores que nos foram transmitidos pelo nosso Senhor. Né? Então nós vamos nos apressar hoje para a gente poder terminar esta parte, esse terceiro grupo, e depois na próxima quinta nós entramos num grupo especial e final daquelas parábolas pequenas que falam sobre o reino, a parábola da pérola encontrada, a parábola do tesouro, a parábola... são parábolas pequenas, a parábola da rede. Nós vamos estudar essas parábolas e provavelmente com essas parábolas nós terminamos. Então, obrigado por você estar junto, por você estar acompanhando a gente. Muito obrigado mesmo por você Tem gente que me diz que toda quinta-feira está aí estudando, toda quinta-feira está ali juntamente comigo estudando a Palavra de Deus. Eu agradeço muito a tua confiança e a tua participação. Eu peço que você sempre nunca se esqueça de dar um like, compartilhar cada vídeo. É importante que você faça isso, porque fazendo isso você divulga a Palavra de Deus juntamente comigo. Você divulga a outros a Palavra de Deus e essa palavra pode alcançar alguém que precisa muito, que precisa tanto ouvir a palavra, tá bom? Não se esqueça disso. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nesta noite, mais uma vez, nós nos reunimos, eu me reúno com os meus queridos irmãos para juntos estudarmos a Tua Palavra. Mais uma vez, juntos estudamos as parábolas de Jesus. Obrigado, meu Deus, porque até que o Senhor nos tem ajudado, o Senhor nos tem iluminado, o Senhor nos tem capacitado e temos conseguido, Senhor, levar esse estudo a cabo, levar esse estudo adiante. Muito obrigado, Senhor, pela Tua ajuda, pela Tua capacitação, Espírito Santo, eu te agradeço porque o Senhor nos tem ajudado, iluminado, capacitado a ministrar essas mensagens, esses estudos da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, nós abençoamos mais uma vez a vida dos meus irmãos que estão comigo participando neste momento, suas casas, suas famílias. Ó Deus, traz paz, traz cura, traz paciência, traz libertação, Senhor, em nome de Jesus. Tira todo o medo, todo o temor dos nossos corações, dos seus corações, ó Deus. Traz sobre este lar, sobre essa casa e sobre todos que estão aí a Tua paz, a Tua saúde, a Tua cura, Tua libertação, Senhor. Obrigado, Senhor, que a Tua provisão seja nesta casa constante, nunca falte o pão, alimento de cada dia e tudo que os Teus filhos precisam para a sua sobrevivência. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Muito bem, minha gente querida. Hoje nós vamos continuar, vamos começar falando sobre a parábola dos convidados para o casamento, parábola dos convidados para o casamento, Lucas 14, versículos 7 a 14, Lucas 14, de 7 a 14, Lucas 14, do versículo 7 ao versículo 14. Vamos ler. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá
e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. O que motiva o Senhor a contar essa parábola foi a cura de um homem. Ele havia sido convidado para comer na casa do fariseu, era um convidado principal, e na casa havia um homem doente. Isso aí, Jesus era o convidado especial ou principal. E na casa, aí nesse jantar, nessa casa havia um homem doente. Jesus, outra vez, aproveita um momento para confrontar os fariseus com a sua hipocrisia. Com relação ao sábado, principalmente. Com relação a muitas coisas, Jesus faz isso. Mas, nesse caso, com relação ao sábado, Jesus pergunta, e que pergunta, né? É permitido ou não curar no sábado? Isso é o que é o mais importante, guardar o sábado. Porque, na verdade, o que Jesus estava querendo dizer é: o que é mais importante? Guardar o sábado ou curar um doente? Fica essa pergunta. Jesus começa a parábola a partir da observação que ele faz quando ele observa como os convidados vão ocupando a mesa do banquete. Ora, Jesus não estava ensinando, quando Jesus observa isso, e Jesus vai fazer comentários a respeito disso, Jesus não estava ensinando sobre etiqueta, né? Ele nem pensava nisso. O que nós devemos fazer, o que cabe a nós, é atentarmos à lição espiritual que está aqui, a ser transmitida pelo Senhor. Sem dúvida nenhuma, eu diria que o Senhor está ensinando sobre a importância da humildade, né? Da humildade. Ora, diante das situações da vida, situações corriqueiras, né? Como esta, Jesus está ensinando que devemos ter atitude humilde. Ora, a ideia dos últimos serão os primeiros e os primeiros últimos, estava outra vez na mente do Senhor. Que importante isso! A humildade, muitas vezes, nos impede de sermos envergonhados. Creio que essa é uma lição importante, e vou repetir bem: a humildade nos ajuda, nos impede de sermos envergonhados. Em atribuir a nós mesmos, né, o que não somos, ou a atribuir a nós mais do que realmente somos, como diz a própria palavra de Deus. Aprendemos nas Escrituras de que seremos elogiados pelos outros e não por nós mesmos. E é isso que a gente deve esperar. Nunca ser elogiado, nunca elogiar aquilo que a gente é, o que a gente faz, porque a gente deve saber que se isso vai acontecer, se temos todas essas qualidades excelentes, as pessoas vão fazê-lo. E não precisamos nós estar elogiando a nós mesmos. Então, a Bíblia diz que não devemos ter um maior conceito de nós mesmos, daquilo que realmente nós somos. E aí, aqui é a primeira lição que nós já aprendemos aqui, porque infelizmente é natural, a parte do homem, é natural do homem querer ser reconhecido. O homem gosta de ser reconhecido, acha que merecem os primeiros lugares e se ofendem se não são considerados assim, se não são reconhecidos, se não são apresentados. Jesus mesmo não estava sentado num lugar de importância. Naquela época, segundo o costume da época, em um jantar importante, era comum os convidados lutarem.
né? Pelejarem pelos lugares mais de destaque, geralmente aqueles lugares que estavam próximos ao convidado, ou melhor, ao anfitrião, né? Esses lugares eram os mais importantes, geralmente porque essas pessoas, esses anfitriões, eles eram pessoas conhecidas, pessoas importantes, né? Então, que interessante isso, porque essas pessoas, esses fariseus, geralmente eles entendiam que aqueles lugares importantes, aqueles lugares de destaque, pertenciam a eles, né? Porque eles tinham eles davam uma importância exagerada a si mesmos, eles tinham um conceito exagerado deles mesmos, de que eles eram melhores do que todas as outras pessoas. Aliás, a Bíblia nos alerta com relação à vaidade, né? A Bíblia nos alerta com relação à vaidade. Aliás, a vaidade é um dos 7 pecados capitais, independente se crê nisso ou não se crê que existam ou não pecados capitais. Pecado é pecado, né? Não existe pecado maior ou menor, pecado mais importante. Quando você fizer um banquete, convida os pobres, aleijados, mancos, cegos. Que descrição de convidados Jesus faz aqui para aquele homem. Outra vez o Senhor está advertindo sobre as futilidades da vida, sem dar importância ao que fazemos, né? Um jantar como que ele estava, era um ambiente de vaidades. Assim como hoje nós vivemos numa sociedade com ambientes de vaidades, né? E era, além de tudo, um desperdício de tempo e de dinheiro. As pessoas estavam ali para se mostrar, né? Tentar impor-se, aparecer para a sociedade. É igual ao que nós vemos por aí. Talvez não seja um contexto da maioria de nós, mas isso é algo muito comum, mesmo que você não creia. Ora, a vaidade está presente na sociedade, né? Presente na maioria das coisas que as pessoas fazem. Festas sem nenhum propósito, objetivos inúteis, fúteis. A vaidade estimula a vaidade. Você convida os ricos, amigos, irmãos, parentes, e depois eles convidam vocês, porque assim eles vão se alimentando dessa vaidade fútil. Entende? É disso que Jesus está falando. Ora, convide os que não podem retribuir. Esse é o segredo da humildade. Fazer algo sem esperar recompensa, sem esperar retribuição, sem esperar reconhecimento. Deus está vendo e dele virá, é dele quem virá a sua retribuição, a recompensa, o reconhecimento necessário. É um objetivo, é um propósito sincero dar a alguém que não tem como retribuir. Há muitas pessoas hoje que não têm como retribuir. É um ato destituído de qualquer interesse, como acontece nos amigos secretos da vida, não é verdade? Devemos promover trocas de presentes onde ninguém espera receber nada, apenas presentear. Quando isso for feito, a gente vai rompendo com certos paradigmas, né? De vaidade que muitas pessoas têm. Devemos ensinar os nossos filhos a dar, a doar algo sem esperar receber. Quando nós sentimos que os nossos filhos estão naquela idade do egoísmo, isso é meu, esse é meu, sem querer dividir, sem querer repartir, essa é a hora que nós devemos ensinar. Essa é a hora que nós devemos mostrar para ele que ele tem bastante presentes, que ele deve pegar um desses presentes e levar a alguém que precisa. E levar, entregar e dar para alguém que precisa. Devemos ensinar aos nossos filhos. A Bíblia disse que doar é melhor do que receber. Há uma alegria em doar. É melhor do que receber. É o que nos diz a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então, meus irmãos, essa é a primeira lição que nós aprendemos hoje.
né? Uma vez, quando eu estava em Guatemala, América Central, eu participei de um projeto juntamente com a igreja, da construção de uma pequena casa para uma família pobre, bem muito pobre, que tinham 4 filhos. E eu participei ativamente desse projeto, e algumas vezes eu ia sozinho para carregar, descarregar caminhão, pedra, cimento, essas coisas e tudo. E a dona da casa se sentiu tão grata comigo uma vez, que ela se aproximou de mim e disse: eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, não tenho nada para te dar, eu queria te dar alguma coisa. Eu falei para ela: olha, eu estou fazendo por amor, não estou esperando receber nada em troca. E ela então veio e me deu uma galinha. Era tudo o que ela tinha, né? Então, minha gente, convidar alguém, dar sem esperar retribuir, é o segredo da humildade, né? Eu creio que o segredo da humildade é esse, de que você chama, você dá e não espera receber nada em troca, né? Primeira lição aprendida. Vamos à segunda parábola, a parábola do grande banquete. Lucas capítulo 14, mesmo capítulo 14, versículo 16 ao 24. Nós estamos aí, seguimos aí, né? 14, Lucas 14, 16. Lucas 14, 16. Vamos ler. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que tinham sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la. Por favor, desculpe-me. Ora, outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o senhor, ou melhor, disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhe digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Mais uma parábola de Jesus com uma aplicação para o povo de Israel. Nós temos umas 2 ou 3 parábolas como essa, muito parecidas com essa. O rei que ofereceu um banquete é Deus. Os profetas e os apóstolos são aqueles que saíram para fazer o convite. Um banquete ou uma grande ceia, como diz a tradução João Ferreira de Almeida, é o reino de Deus. Não temos dúvidas de que tudo isso, ou melhor, de tudo isso, quando a Escritura diz que ele veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram. Era um convite, algo formal, algo que já estava estabelecido, algo que Deus já tinha nos seus planos, seus propósitos para o seu povo. Então, por isso ele diz assim, já que os convidados não quiseram vir, aqueles primeiros convidados, então vá buscar os que estão perdidos. Que tremendo isso, né? Dar desculpas, irmãos, é uma forma de rejeição, né? Quando você é chamado por Deus e dá desculpas para não atender esse chamado, isso é uma rejeição a Deus. Não foi à toa que Jesus disse aos fariseus que os pecadores e as prostitutas entrariam diante deles no reino dos céus, entrariam na frente deles, primeiro que eles no reino de Deus. Porque esses recusaram o convite que o Senhor estava fazendo como herdeiros do reino, né? O reino será tirado de vocês e dado a outros, Lucas enumera uma lista de desculpas de cada um dos convidados para o banquete. Desculpas sem nenhuma substância, sem nenhuma importância e apoio que se diga, né?
Por exemplo, acabei de comprar uma propriedade e preciso vê-la. Por favor, desculpe-me. Nós diríamos que no português nós temos um ditado, uma expressão que diz desculpa esfarrapada, que é uma desculpa sem fundamento, né? Uma desculpa velha, mas, né, deteriorada. Então, devemos sempre pensar, quando a gente pensa nessas coisas, a gente sempre pensar no contexto de parábolas. Elas têm o mesmo tema e o mesmo propósito. Se lembrarmos da parábola do semeador, nós vamos ver que essa desculpa tem a ver com o que impede a semente da palavra cresça, né? Os cuidados da vida. Lembra disso? Certamente a preocupação constante com o que se possui e o medo de perder nos impede de ouvir o chamado do Senhor, né? E também de servi-lo, porque alguém muitas vezes, e eu já ouvi muitas pessoas dizerem, não, primeiro eu quero ter um bom emprego, eu quero fazer uma excelente faculdade, eu quero ganhar muito dinheiro, depois eu vou servir a Deus. E isso é um engano, porque pode ser que você gaste a sua vida fazendo essas coisas e não tenha mais vida para dar quando queira servir ou responder ao chamado de Deus. Ora, Jesus, certamente a preocupação constante com o que se possui e o medo de perder nos impede de responder ao chamado de Deus e de servi-lo. Lembra-se daquele jovem que veio disposto a seguir a Jesus? E quando Jesus o chamou para segui-lo e disse, mas para isso você deve deixar as suas riquezas, você vende tudo que você tem, os seus bens, dá aos pobres e segue-me. E ele não pôde fazê-lo, porque diz a Bíblia que ele tinha muitos bens, né? Outro deu outra desculpa, disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Aqui vemos outra razão pela qual deixamos de ouvir o chamado do Senhor. Quando a preocupação pelo acúmulo de riquezas, se uma coisa é o bens, outras riquezas, nos ocupa e nos preocupa tanto que não podemos deixar de trabalhar tanto para acumular quanto para não perder. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Versículo 20. Essa aparentemente era a melhor de todas as desculpas. Principalmente porque a lei respaldava isso. A lei dizia que aquele que se casou recentemente não deveria ir para a guerra, deveria voltar, às vezes quando tinha um chamado para a guerra, aqueles que eram casados recentes, eles estavam liberados de precisar ir à guerra, etc. Ora, afinal de contas, há uma prioridade para a família, entende? É o que se ouve. Não posso negligenciar minha família para servir a Deus. Isso é uma falácia, eu te digo, é uma falácia. Nós podemos ouvir a voz, o chamado do Senhor e servir com a nossa família. Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, com a sua família, para respondendo o chamado de Deus para o sacerdócio. E o sacerdócio no tabernáculo e no templo era para a família. Então, era servir a Deus com a família. Deus chamou famílias para servi-lo e segui-lo pelo deserto. Eram famílias que seguiam ao Senhor e respondiam ao chamado de Deus. Então, aqueles homens, segundo Chaplin, cada um deles tinha um aparente sucesso. Tinham bens, né? Tinham bens para ir ver, para ir procurar, para ir buscar, para ir, etc. E tinham família, mas fracassaram em alcançar a maior bênção de todas, o reino de Deus. Esse é o cuidado. Por isso que o Senhor disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, em detrimento às necessidades da vida, em detrimento ao que se necessita para sobreviver, vestir, comer, cobrir e etc. Isso não é isso que diz Mateus capítulo 6? Então, o sucesso de muitas pessoas pode ser, na verdade, o grande fracasso delas, porque as afasta de Deus,
O que me afasta de Deus nunca será bom para mim, muito menos para minha família. O dono da casa, ao ser avisado de todas as desculpas, essas desculpas, se indignou. Então, mandou seus servos ir a todos os cantos, ruas, vielas, caminhos, em busca de aleijados, pobres, cegos, coxos, enfim, todos aqueles que não são dignos, aparentemente, de estar em um lugar, numa ceia, num banquete, aparentemente, né? Que não são chamados, que não foram convidados inicialmente, né? Que tremendo isso, porque a gente se vê nisso, né? A gente se reflete nisso como gentios, nós vemos a misericórdia, o amor de Deus, e isso demonstra, sabe o quê? A grandeza da graça e o amor de Deus, porque nós não pudemos fazer nada para isso, isso foi misericórdia, amor e graça. Depois que os que foram enviados foram rejeitados, outros foram chamados, vieram para os que eram seus, os seus o rejeitaram, e ele nos chamou. Que maravilha, glória ao Senhor por isso. Agora, aí em Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 13, eu não vou ler, mas você pode ver, Mateus 22, de 1 a 13, uma parábola idêntica. Idêntica a essa que nós acabamos de estudar e ler. Só que ela tem alguns detalhes que Lucas não menciona, né? Então eu vou apenas mencioná-los, porque assim a gente não precisa rever tudo, ver tudo outra vez. Mateus 22, de 1 a 13. Nessa parábola, Jesus menciona que os servos enviados para chamar os convidados, eles são espancados e mortos. Ora, o Senhor enviou seu exército, e nós vamos estudar uma outra parábola que fala sobre isso também. São parábolas seguidas que ensinam verdades profundas a respeito da nação de Israel e respeito a nós também, do privilégio que nós temos hoje de sermos escolhidos, chamados pelo Senhor para ser povo, quando nós não éramos povo. Não é maravilhoso isso? Ora, o Senhor envia seu exército, diz lá Mateus 22, e destruiu a todos. Claro que aqui menciona a perseguição, a vingança final. Essa parábola ela é escatológica também, né? É muito escatológica. Essa parábola de Mateus termina com a presença de um convidado. Quando chega o dono, né? Quando chega o Senhor, o rei, e vê os convidados, ele encontra um que não está vestido adequadamente, como era o costume daquela época. Era o costume daquela época, obrigatório. Que impressionante mensagem. Outra vez nós encontramos estar preparados, né? Estar com as vestes limpas, santidade, né? São ingredientes indispensáveis para a boda, para as bodas do Cordeiro, para estar na presença do Senhor. É isso que é importante, preparados. Estar preparados, que coisa impressionante. Fomos chamados, Ele nos enviou Jesus, fomos escolhidos, nos tornamos nação santa, povo escolhido, povo adquirido por Deus. Devemos cuidar das nossas vestes, estar sempre preparados para encontro com o nosso Rei, tomar cuidado, não nos entregar às coisas vãs, fúteis dessa vida. Infelizmente, muitas pessoas, quando elas se afastam do Senhor, quando elas começam a trabalhar demais e se envolver com as coisas do mundo, com as distrações desse mundo, elas acabam se envolvendo com futilidades da vida, né? Romanos capítulo 5, versículo 6, Romanos 5, 6, Paulo diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, coxos, mancos, pobres, né? Cristo morreu pelos ímpios. Antes da vinda de Cristo, o único povo adotado por Deus eram os hebreus. Fato este que, consequentemente, excluía os outros povos. Consequentemente, o pacto de Deus foi feito inicialmente com o povo de Israel e com nenhuma outra nação, e nós entendemos e reconhecemos isso perfeitamente. Mas, como eles rejeitaram ao Senhor, Ele nos inseriu, Ele nos adotou. Agora, porém, em Cristo, todas as nações se reúnem, formando um só corpo dos filhos de Deus. Já não há distinção de raça, de cor ou lugar, né, de nascimento, mas predestinação, eleição dos seus filhos de qualquer origem, de qualquer condição. Glória a Deus. A adoção é uma decisão de Deus.
não é uma decisão nossa. Não dependeu de nós para nada, de forma nenhuma. Ele nos mandou buscar em todos os lugares difíceis, né? Nós, os coxos, os aleijados, os pobres, distanciados do amor de Deus, não éramos assim, minha gente, nós não estávamos assim. Por acaso nós merecíamos esse amor tão grande com o qual Ele nos buscou e nos amou, né? Então, eleitos, escolhidos, trazidos e colocados na mesa do Cordeiro. Tudo isso pela sua imensa graça e pela sua imensa misericórdia. Glória a Deus, né? Quantos se sentem privilegiados por isso? Eu me sinto muito, muito privilegiado. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Efésios 1, 4 e 5 diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Que maravilha! Isso nós entendemos perfeitamente agora e damos graças ao Senhor por termos esse privilégio de fazer parte da adoção dos filhos por meio de Jesus, né? Vamos a outra parábola, a parábola dos lavradores. Parábola dos lavradores. Mateus capítulo 21, versículo 33. 21, 33 a 46. 21, 33 a 46. Diz assim: ouçam esta outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos, os lavradores, para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos. Os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo da multidão ou das multidões, pois elas o consideravam profeta. Essa parábola segue a mesma linha da anterior, não é verdade? Da que vimos agora há pouco. Claro que o Senhor agora inclui um grande ensinamento escatológico. A Galileia era um lugar que incluía muitos conflitos, constantes conflitos e revoltas. Os agricultores tinham problemas com os seus trabalhadores. Também o cristianismo foi perseguido e tratavam de declarar Jesus e os seus apóstolos, seus discípulos, subversivos e que se levantavam contra o Império Romano. Jesus usa essa parábola dentro de um contexto bastante entendido pelos seus ouvintes, bastante compreendido pelos seus ouvintes. Os donos da terra viviam distantes das suas plantações e quase nunca eram vistos pelos trabalhadores. Portanto, em qualquer situação, eles enviavam seus administradores, né,
os seus emissários, os seus administradores. Aqueles lavradores eram responsáveis pela terra que tinham arrendado. Eles tinham uma responsabilidade com o dono das terras, em cumprir com sua obrigação de retornar parte dos frutos. É algo muito comum isso, não é? Isso é uma responsabilidade, eles tinham que cumprir com aquela responsabilidade de receber algo e ter um retorno. Eles tinham ainda a responsabilidade de proteger a propriedade dos seus senhores. Jesus usa essa história para apresentar uma história do plano divino, para mostrar, uma narrativa para mostrar o plano divino da salvação. E toda a rebeldia, né, do povo, inclusive contra os profetas que ele enviou para alertar-lhes. Eles já tinham liquidado com João Batista e agora eles estavam ameaçando matar o filho. Profetas foram enviados à nação de Israel durante muito tempo, mas a mensagem deles foi desprezada pelos líderes do povo. Não é muito diferente do Evangelho, porque o Evangelho é a mensagem de Deus ao mundo hoje, né? Mas se continua rejeitando os profetas e o seu Filho amado, né? Ainda hoje. Ora, durante quanto tempo, em sua misericórdia, o Senhor vem enviando os seus servos durante séculos, alertando o mundo. Será que nós podemos tirar essa lição para nós também? Claro que sim. Embora seja para Israel, claro que para nós, uma parábola direta à nação de Israel, seus líderes, tanto que os fariseus se iraram com Jesus, e queriam matá-lo, porque eles sabiam que Jesus se dirigia a eles diretamente. O povo judeu não quis ouvir os profetas e nem o filho. Mas essa aplicação não seria incorreta se fazer aos dias de hoje, sabiam? Tenho certeza disso, por isso a gente tem que observar muito e prestar muita atenção ao que nos ensina as parábolas de Jesus. Ora, como último recurso, o Senhor enviou seu filho, o seu próprio filho, né? Foi o ultimato de Deus, foi o ultimato daquele proprietário que representa Deus. E se ele fosse rejeitado, o castigo seria então severo. Se chegasse o herdeiro a matá-lo, a terra ficaria sem dono e eles poderiam fazer o que quisessem, não é esse o propósito? Um mundo sem Deus para fazer o que querem. Um mundo sem Deus, onde o homem é o seu rei, onde não há valores, onde não se tem que obedecer, né, a nada e a ninguém. Será que os sacerdotes e os religiosos da época rejeitaram a Jesus porque no fundo, eles sabiam que ele era o filho do dono da vinha? Que ele realmente era o herdeiro, o Messias, o filho do Deus vivo, e não porque ele era um enganador, como eles pressupunham? Ora, será que as pessoas não rejeitaram a Cristo não porque não creram, mas porque sabem quem Ele é e porque não querem? Né? Rejeitam o Filho claramente, e esse é um dos maiores pecados, não rejeitar por ignorância, mas rejeitar porque sabem, porque conhecem. O Pai não esperava que a missão do Filho fracassasse, assim como não fracassou, mas aos que ele foi enviado, ele foi rejeitado. Minha gente, que interessante. O versículo 39 diz assim, que eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Foi exatamente o que fizeram com Jesus. Extremamente profético foi o Senhor aqui, o Senhor Jesus. Que fizeram senão? O prenderam, o espancaram, o levaram para fora da cidade e o mataram na cruz do Calvário. Ora, aqui o Senhor se torna também escatológico. O Senhor da vinha virá e o que fará com os lavradores? Ora, presta atenção, o Senhor da vinha voltará, ele virá. E o que ele vai fazer com aqueles lavradores? Muitos entendem que na destruição de Jerusalém, que foi aí por volta dos anos 70 pelos romanos, ora, eles foram punidos, né? Porque perderam tudo, eles rejeitaram a Cristo, foram punidos, perderam tudo, perderam suas casas, suas vidas, foram espalhados, né?
inclusive a vinha. Perderam todos, inclusive a vinha que eles achavam que era deles. Não é? Que tremendo isso. Ora, o ataque à cidade foi terrível e a destruição foi tão grande, que acontece poucos anos depois o que Jesus tinha falado, né? Ora, há um alerta muito importante para nós aqui, administradores da obra de Deus, que somos todos nós. Se talvez você não seja um pastor, administrador de uma grande obra ou de uma igreja ou qualquer coisa assim, você é administrador dos dons que Deus te deu. Você é administrador do chamado que Deus te fez. O que você está fazendo com isso, com os dons e os talentos de Deus, com o chamado que Deus fez a todos nós, a cada um de nós? Ora, o Senhor nos chamou e espera que demos frutos. O nosso Senhor espera que demos frutos, sempre. O reino dos céus será tirado de vocês e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E o que espera o Senhor quando voltar? Voltar para nós, que o estejamos servindo, administrando seus dons, a sua obra com responsabilidade e fidelidade, com nossas lâmpadas cheias de azeite, vidas cheias do Espírito Santo. Glória a Deus. Quero me apressar para terminar. Mais uma parábola, assim eu termino este grupo de parábola. A parábola do administrador astuto. A parábola do administrador astuto. Lucas capítulo 16. Lucas 16, outra vez vamos a Lucas. Lucas 16, versículo 1 a 13. Lucas 16, de 1 a 13, assim. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: toma sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você? Quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas, e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em várias de suas parábolas, Jesus falou sobre o dinheiro. Tesouros, moedas, vinhas, terrenos, escravos. De nenhuma maneira as riquezas estão presentes, ou melhor, irmãos, de alguma maneira e em muitos casos, as riquezas estão presentes nos ensinos de Jesus. Não quer dizer que Jesus esteja ensinando que esse deve ser o nosso objetivo, ou que nisso consiste o Evangelho, em adquirirmos riquezas. De forma nenhuma. Não quer dizer que Jesus amava o dinheiro e que nós também devemos amar o dinheiro. Ao contrário, ele nos manda não amar o dinheiro, que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, que não devemos nos preocupar com as necessidades da vida. Com certeza o Senhor nos avisa, nos mostra, nos dá o exemplo, nos dá o exemplo de humildade e até de pobreza. Ora, para entender bem essa parábola, devemos nos lembrar o que disse Jesus no Sermão da Montanha, no capítulo 6, no versículo 19 e no versículo 20, lá em Mateus. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem,
e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Guarda essa mensagem, guarda essa passagem, porque ela nos encaixa dentro do contexto dessa parábola. Essa é a essência do que o Senhor nos quer transmitir. Os filhos das trevas são mais astutos nesse sentido. Eles trabalham para acumular tesouro nesta terra e fazem isso com astúcia e diligência para garantir seu tesouro. E os filhos da luz são muitas vezes negligentes em administrar mal e em juntar tesouros celestiais, como o Senhor nos mandou para a eternidade, em cuidar, em administrar seus dons, seus talentos, aquilo que Deus lhes dá, até mesmo a sua própria salvação. São negligentes, não são diligentes e não são astutos. Ora, minha gente, é muito importante, porque pensando assim, não é tão difícil entender que Jesus não está elogiando a desonestidade. Ele era um administrador desonesto e Jesus sabia perfeitamente disso. Jesus sabia e aquele homem da parábola também. Então, não podemos dizer que Jesus estava elogiando a má atitude daquele homem ou apoiando uma mentira. De forma nenhuma. Jesus não estava apoiando a malandragem daquele administrador em roubar o seu senhor para conquistar a amizade das pessoas para que o ajudassem quando ele perdesse o seu emprego. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Jesus estava dizendo reconhecendo que aquele homem era desonesto, que o que ele estava fazendo era errado, mas elogiando a astúcia dele em fazer as coisas daquela maneira, em ter aquela atitude forte, em agir, quando os filhos da luz muitas vezes negligenciam, são relapsos, são negligentes. Essa é uma verdade, minha gente. Não adianta a gente querer esconder. Essa é a verdade. Ora, está claro que a lição de que Deus nunca aprovará quem usa a administração e a obra de Deus para o seu benefício próprio. Embora muitos façam, isso não é correto diante de Deus, e Deus nunca vai aprovar isso. Há muita gente que vive literalmente do dinheiro da obra de Deus, né? Ora, sem discutir a questão de que cada trabalhador merece o seu salário, cada obreiro merece o seu salário na obra de Deus, diz a palavra, a própria palavra. Ora, muitos querem usar a obra de Deus, os recursos das riquezas da obra de Deus, para angariar amizades, prestígio e riqueza. E é justamente isso que o Senhor está reprovando, né? Para mim parece, embora não seja que o Senhor esteja indignado com o fato de que os filhos das trevas planejem algo tão astuto e executá-lo com maestria, e nós, filhos da luz, não nos esforçamos para diligentemente cumprir o propósito de Deus, entende? Essa é a indignação, talvez, do Senhor, de que nós não nos dediquemos diligentemente para cumprir o propósito de Deus em administrar as riquezas do reino do Senhor. Ora, há algumas lições poderosas que nós podemos tirar dessa parábola. Primeiro, nós só administramos o que pertence a Deus. Essa é uma ilusão de achar que as coisas são nossas. Nós não somos dono de nada, tudo é dele. A igreja não é nossa, é dele. Os dons não são nossos, o dinheiro do reino não é nosso. Nós só administramos tudo isso. É bom entender. Quando a gente diz a igreja não é nossa, ela é do Senhor, então não quer dizer que qualquer pessoa então pode chegar e fazer qualquer coisa na igreja. Não. Embora a igreja seja do Senhor, a vinha é do Senhor, Ele colocou ali administradores. E Ele quer que esses administradores sejam respeitados e sejam obedecidos. Ora, se administrarmos mal os dons que Ele nos dá, mas que são deles, né? Se usarmos para nosso próprio benefício em algum momento, Ele nos vai pedir conta disso e dessa má administração. E aí, que faremos? A prata e o ouro pertencem a Deus, disse Ageu, capítulo 2, versículo 8. Não nos pertence a Deus. O dinheiro que temos, as riquezas que possuímos, o dinheiro da obra de Deus, tudo é dele. A questão não é só reconhecer e dar ao Senhor o que lhe pertence.
quando você dá 10% e diz, vou dar do Senhor o que é do Senhor. Na verdade, nós deveríamos entender que tudo é do Senhor. E o que Ele deixa para nós, Ele deixa para que a gente administre bem. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Se tudo é do Senhor, essa deveria ser a nossa mentalidade. Se damos 10%, não estamos dando o que é do Senhor, tudo é dele. Damos a Ele 10% e o que fica conosco, Ele quer que administremos, porque é dele, mas Ele quer que administremos bem, com cuidado, com sabedoria, né? Afinal de contas, tudo é dele. Segundo lugar, nunca nós devemos usar as riquezas para cuidar dos necessitados. Devemos entender que o que o Senhor nos dá não é só para nós, não é só para nós. É para repartirmos, sempre entendi isso, em toda a minha vida ministerial e sempre entendi isso. Se nós oramos, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, precisamos entender que o que o Senhor nos dá não é só para nós, é para que a gente reparta, é para que a gente dê a outro. O versículo 9 diz, por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Ora, quando pensamos em investimento, precisamos saber que não há investimento maior do que aquele que nós depositamos em vidas, né? Temos a obrigação de considerar que o que o Senhor nos dá nos faz também responsáveis, presta atenção, o que o Senhor nos dá nos torna também responsáveis em abençoar a obra, a igreja, a obra de Deus. A obra missionária, em alcançar vidas com o investimento que nós fizermos. Isso deve alegrar o nosso coração e deve entender que isso é uma responsabilidade nossa e que será cobrado de nós. Não pense você. Olha, que interessante. Um dia, muita gente pode estar nos esperando nas moradas eternas para nos agradecer pelo investimento que fizemos no reino, na obra de Deus, porque isso possibilitou com que elas fossem alcançadas e agora elas estão esperando ali para te agradecer. Finalmente, não podemos servir a Deus e ao dinheiro. É isso que nós aprendemos aqui. Versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores. A parábola termina assim. Pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro chega a ser considerado como um Deus na Bíblia, porque pode ser amado, adorado e controlar a vida das pessoas e até destruí-las. Como nós sabemos que acontece. O amor ao dinheiro, disse o Senhor, é a raiz de todos os males. Não se pode viver com a alma dividida, minha gente. É isso que nós vamos saber. Não podemos, não se pode servir a dois senhores, um no domingo e outro na segunda-feira. Não se pode trabalhar para dois senhores, né? Ora, mesmo trabalhando lá fora, nós trabalhamos para o Senhor. Servindo ao Senhor no fim de semana, saímos para trabalhar secularmente, deixamos de servir ao Senhor? Nunca. Faça tudo como se fosse para o Senhor. Não é verdade? Ora, Mamão é um espírito maligno e ele é sedento. A palavra diz que com relação ao dinheiro, que aquele que tem sempre quer ter mais e acaba vivendo para ter mais. Né? Ora, porque é algo que controla, que domina, que tira a paz, que tira os olhos, a confiança do Senhor. Né? E diz o texto que ao ouvirem Jesus falar sobre isso, os fariseus, os religiosos da época, que amavam o dinheiro, diz a palavra, olha que interessante, zombavam dele. Irmãos, as pessoas zombam de nós, nos acham tolos, idiotas, porque nós investimos nossos recursos ou parte dos nossos recursos no reino de Deus, na igreja, na obra de Deus. Eles não podem entender, nunca entenderão que somos só administradores do que Deus nos dá. Que Ele nos ajude a ser fiéis, que Ele nos encontre fiéis depositários, administradores, dadivosos do que nós temos, daquilo que Ele nos deu para abençoar a outros.
Com isso, eu termino, porque nosso tempo avançou bastante. Que Deus abençoe a sua vida, te encha de graça, que Deus te torne um servo fiel, um trabalhador, um administrador da fé, da obra de Deus, da família, um administrador fiel do que Deus te dá, dos dons, talentos que Deus te dá. E se você não está sendo negligente com o chamado de Deus, com os recursos que Deus te dá, se arrependa, tome uma atitude diferente nesse tempo, para que o Senhor venha e te abençoe ainda mais. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te encha de graça e de paz.